Bom, hoje a gente também tem um outro convidado aqui no Meio-Dia em Brasília, que é o deputado Joaquim Passarinho. A gente vai conversar com ele hoje, falar sobre algumas pautas que dominaram o primeiro semestre, esse momento de recesso, que eu nem sei se dá para a gente chamar de recesso, ele vai me dizer, porque as coisas parecem que estão tão elétricas que nada para. E o que a gente pode esperar também do segundo semestre. Então, boa tarde, deputado. Como é que o senhor está? Boa tarde, Júlia. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E dizendo dessa parte que você colocou aí, o recesso ele é de plenário, né? Mas os bastidores parece que ficam mais agitados ainda. E as conversas não param. E o Brasil, como você falou, meio polarizado. Nós precisamos ter um pouco mais de bombeiro nisso e menos incendiários. Feito. Lembrando que o deputado ele é deputado pelo Pará, não é isso? Filiado ao PL, ou seja, a gente tem aí um combo interessante. E presidente da FPE, Frente do Empreendedorismo, não é? Bom, eu queria começar, deputado, falando sobre um assunto que, como eu disse, dominou bastante o primeiro semestre, e o senhor tem uma postura um tanto quanto contundente, que é a reforma tributária. A gente estava vendo até uma matéria, foi do Valor Econômico hoje, que trouxe, eles listaram 46 pontos da reforma tributária que devem precisar de uma regulamentação por lei. Eu lembro que há um tempo, logo quando essa discussão estava em evidência, às vésperas da votação, eu tive conversando com alguns auditores de estados e, enfim, gente que trabalha com a Receita, eles diziam o seguinte, era engraçado porque era unânime, eles diziam, é uma reforma que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu queria uma opinião do senhor, queria uma avaliação do senhor, que participou dessa votação na Câmara, sobre o texto que chegou ao Senado. Que pontos que o senhor destaca e como que o senhor vê essa incógnita reforma tributária? Bom, primeiro, está claro, Júlia, eu acho que nenhum brasileiro, consenso, seria contra qualquer reforma. Eu digo sempre que a pior reforma é não fazer nenhuma, né? Esse manicômio tributário que o Brasil vive, hoje, qualquer coisa que a gente faça vai ser melhor. A estrutura da reforma ela é bem pensada, ela traz até, através do IVA, o Imposto sobre Consumo, que é quase uma unanimidade no mundo. Porém, se deixou na reforma muita coisa para infraconstitucional. E essas matérias infraconstitucional, como, por exemplo, as alíquotas, precisariam estar caminhando juntos. Então, primeiro, começar por um ponto. Na minha opinião, a reforma administrativa tinha que vir na frente da reforma tributária. Primeiro, nós temos que ver o tamanho do Estado, para depois fazer uma reforma tributária. Mas é o que nós temos, né? Então, dentro da reforma tributária, qual foi as nossas dúvidas e por que nós estamos combatendo ainda um pouco do jeito que foi? Primeiro, porque foi muito assodado. Dizem que estão aí há 30 anos discutindo, mas se discute uma possível reforma e ninguém tinha isso escrito no papel. Não foi entregue na mesma semana, 2 dias antes, e na véspera, no dia da votação, às 7 horas da noite, aparece um texto com 140 folhas, com várias alterações do que tinha sido apresentado 2 dias antes, e com meia hora depois começou a votação. Então, era humanamente impossível qualquer um deputado ali conseguisse ler, interpretar, fazer cálculos sobre aquilo que nós estávamos votando. Então, eu votei contra primeiro, porque não voto às cegas. E ali nós votamos às cegas, né? Lógico que a gente sabia, de uma maneira geral, que o relator estava pretendendo. Quais são as nossas críticas? Primeiro que o setor que mais emprega nesse país, que mais gera o pequeno emprego, o empreendedor, e volta para a nossa frente do empreendedorismo, onde nós defendemos o pequeno, o médio empreendedor, aquele que tem coragem de empregar nesse país, é o mais afetado, né? Se coloca mais de 70% da mão de obra nesse país está na mão do comércio e do serviço, que são as áreas mais afetadas, né? Que não ficaram com nenhum tipo de alíquota diferenciada, focado, mesmo sem saber qual é a alíquota. Então, se nós vamos pegar num momento que nós precisamos de emprego, no momento que o Brasil precisa acelerar o crescimento, você vai em cima de setores que são responsáveis por mais de 70% do giro do mercado e do emprego, logicamente, você vai chegar lá na ponta, primeiro, com desemprego, e segundo, com um aumento no bolso do trabalhador. Não há como não fazer.
né? A indústria teve a sua alíquota diminuída, em tese. Né? Falo em tese porque nós não temos as alíquotas ainda. Mas comércio e serviço, não. Alguns conseguiram, com as suas forças, das suas associações, das suas pressões, como no caso o agro, conseguiu se diferenciar um pouco. No caso, a cesta básica, se conseguiu tirar as alíquotas lá para zero na hora da venda. Lá. Mas, primeiro, qual é a cesta básica? Não temos isso ainda. É uma cesta básica que ninguém sabe ainda qual é, quantos produtos estão nessa cesta básica, quais são esses produtos. E você não sabe qual é a alíquota. Mesmo assim, a cadeia produtiva da cesta básica vai aumentar. E essa cesta básica, apesar de não ter imposto, vai chegar mais cara lá na ponta. Então, a nossa preocupação são esses, são comércio, serviço e, principalmente, profissionais liberais. Todos os profissionais liberais, médicos, advogados, arquitetos como eu, contadores, quem está lá na ponta prestando serviço, serviço de segurança, serviços de limpeza, todos esses que empregam muita gente, essas pessoas estão fora de qualquer tipo de regime especial e vão sair de uma alíquota, em tese, de 8,5%, podendo chegar com todas as outras penduricalhos que nós temos na nossa legislação, a 11,30%, mais ou menos, 11,5%. Se essas pessoas passarem para 25%, com mais alguns penduricalhos que ficaram, né, porque nós não tivemos cancelamento, não tivemos junção de impostos, né, não houve diminuição de impostos. Então, você pode pegar uma pessoa hoje que está na parte, no serviço, no comércio, na prestação de serviço, os profissionais liberais, sair de uma alíquota de 11,5%, por exemplo, para chegar a 30%. Então, é um aumento que vai ser repassado para o bolso do contribuinte. Então, não há mágica nisso. Se você não teve diminuição de impostos, se você não teve aumento de impostos, como que alguns podem pagar menos e ninguém vai pagar mais? Essa conta não fecha. Na nossa opinião, essa conta não fecha. Então, nós precisamos trabalhar isso para que isso seja melhor explicado no Senado, para que a gente possa definir de uma maneira mais coerente, agora com um pouquinho de tempo para ler, para entender, para ver esses jabutis que apareceram também no meio do caminho. Por exemplo, por um voto não passou e vai tentar voltar no Senado, um privilégio a um estado do Nordeste para uma montadora chinesa. Então, era uma coisa específica para um estado, para um CNPJ. Nós não podemos estar isso na Constituição. Não podemos estar isso na Constituição. Nós temos outro artigo 20, que beneficia, inclusive, o meu estado, né, que inclui a possibilidade da criação de impostos estaduais e municipais em cima de produtos primários e semi-elaborados. Quando você fala isso, parece muito bonito, mas você vai pegar direto que é a mineração e o agro. Né? Então, se você pegar a mineração em agro e poder deixar livre para estados e municípios poderem fazer impostos em cima desses produtos, você vai encarecer muito mais essa cadeia. E perde um pouco a razão, ou pelo menos a espinha dorsal do que é a reforma, que é a diminuição de impostos, né? Que é a simplificação de impostos. Então, vai na contramão do que preconiza essa reforma. Então, são esses pontos principais que nós precisamos rever. Quer dizer, tem muito que nós estamos lendo ainda, muita gente ainda está fazendo conta, né? E assim, fazendo conta por um suposto alíquota, uma suposta alíquota, que até hoje ninguém sabe. Então, muita coisa vai ficar para a legislação infraconstitucional, que nós vamos ter que estar muito alertas, e isso principalmente nós que defendemos o empreendedor, aquele que emprega, aquele que está ali na ponta, sabe, com um pequeno negócio, com um pequeno comércio, com um pequeno serviço, mantendo a estabilidade da economia brasileira. Exato, era até uma questão que eu queria lhe perguntar, que é o seguinte: no início da reforma, o ministro da Fazenda, Haddad, repetiu várias vezes, o API também várias vezes, que era uma reforma que não iria aumentar a carga tributária. Só que, pelo que o senhor está falando, a gente vai ter uma alteração, diga-se, uma elevação, principalmente para comércio e serviço e para profissionais liberais, que aí a gente inclui todos os profissionais que seriam aqueles que não trabalham com CLT, não é isso? A gente já tem esse número concreto, porque o senhor falou aqui que poderia chegar a 30%, mas esse número é uma estimativa sua ou não? Esse número ainda é uma incógnita? Não é assim, você não é incógnita porque você não sabe quais são as alíquotas que vão ser cobradas. Nós estamos fazendo uma projeção em cima da possível alíquota de 25%, né, que se fala. Então, essa era uma tese, se falava em 25%, não está no papel. Então, baseado nesses 25%, se você pegar, cobrar os 25% em cima de quem pagava 11 ponto alguma coisa,
e mais você vai ter lá o CL, PL, não sei o que, tem algumas outras coisinhas que ficaram de fora, que o profissional liberal paga, ele pode chegar a quase 30%. Então, você vai ter um aumento aí para o profissional liberal de quase 20%, né, para profissionais liberais, para comércio, para serviço, que estão na ponta. Como é que você que está lá na ponta, no comércio, no serviço, prestando direto ao cidadão, se tiver essa carga aumentada, você vai repassar isso para o consumidor. Então, você vai ter um aumento de carga tributária, sim. Mas você houve uma diminuição na indústria. Ótimo, nós precisamos incentivar a nossa indústria brasileira. É perfeito. A indústria paga hoje cerca de 34 ponto alguma coisa de imposto, vai passar para 25. Ótimo. Mas eu quero ver no Brasil esses 10% a menos ser repassado para o preço final. Não vai ser repassado. Isso não vai acontecer. Então, não há essa compensação que na matemática eles querem fazer. Diminui 10% da carga da indústria, ele vai repassar menos para o comércio, vai repassar menos para o consumidor. Isso você sabe que não vai acontecer. Então, nós precisamos ter esse cuidado de fazer alguma coisa por esses setores. Como, por exemplo, nós, na frente, defendemos a desoneração completa da folha de pagamento. 17 setores já estão desonerados desde a pandemia. Nós conseguimos isso, renovamos por mais 2 anos. Foi um sucesso. Aqueles setores, quase todos eles ou não demitiram ou até empregaram mais durante a pandemia, mostrando que essa carga em cima da folha é uma inibidora do emprego. Então, se você tira essa carga de cima, você compensaria principalmente esses 2 setores que mais são afetados. Quem mais é afetado com a reforma é serviço, depois comércio. Quem mais emprega é serviço, depois comércio. Então, se nós conseguirmos trabalhar a desoneração da folha numa lei infraconstitucional, acompanhando essa reforma, você daria uma certa compensação para esses setores. Você começaria a tentar equilibrar um pouquinho o jogo. Então, são propostas que a frente vai encaminhar, vamos estar trabalhando isso, já estamos trabalhando isso, já estamos tentando aí já uma audiência, aí uma reunião na frente com o relator no Senado, as entidades estão se envolvendo com isso, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço também, o deputado Domingos Sávio está envolvido nisso, nós precisamos também trazer a FPA por dentro, porque, pode dizer, isso é apenas o início, né? As leis infraconstitucionais vão agora, no segundo semestre, aparecer, sem falar que nós estamos já vendo o ministro falar de uma segunda etapa, que seria a reforma de imposto de renda, taxação de bens, né? Taxação de bens, taxação de fortunas e de heranças. Então, assim, já vem uma segunda leva aí de impactação em cima da população. Então, nós sempre pensamos que a população não precisamos aumentar imposto, precisamos aumentar a base de contribuinte, como, por exemplo, o e-commerce. Outro assunto que nós precisamos tratar. Hoje estão entrando no Brasil, chega de 1 milhão de produtos chineses, basicamente chineses, sem pagar impostos, que estão destruindo a nossa base da nossa indústria. Você compra 100 blusas na China, ela não vem as 100 blusas no pacote, ela vem 100 pacotes, porque abaixo de $50 não paga imposto, né? E que mais tem é chinês para mandar isso para nós de lá. Então, nós temos essa competição injusta com a nossa indústria. E isso não é presente, isso é comércio puro, né? Então, nós precisamos entender que, às vezes, também a pessoa diz assim, eu sou pobre, eu estou comprando da China, pago mais barato. Mas você é pobre comprando da China, talvez porque você está desempregado, porque a nossa indústria não está empregando, porque a China está quebrando a nossa indústria. Então, nós temos que defender o emprego aqui. Então, são discussões que nós precisamos ter. A nossa ideia sempre é ampliar a base de arrecadação para poder cobrar menos imposto. Que este, lembre, o mote do Simples. Por que o Simples Nacional deu tão certo? Primeiro que ele é simples. Você paga uma vez só e o governo, né, paga lá uma boleta e pronto. E a outra é que ele é um pouco mais barato. E aí a maioria das pessoas querem pagar e pagam o Simples. Toda vez que se fala em melhorar o Simples, a arrecadação cresce. Então, acho que nesse modelo do Simples que nós estamos trabalhando. O senhor falou do mercado com a China, já teve gente aqui no chat dizendo, ai, as brusinhas. O senhor vai pegar a briga também com a Shein? Não, eu não estou querendo pegar briga com ninguém. Eu acho que nós precisamos ver, como eu estou te falando, cobrar menos impostos. Só não é justo não cobrar da blusinha que vem da China e cobrar do meu produtor aqui, da minha indústria local. Ou então vamos desonerar a indústria local. Bom, se não é para cobrar até $50, vamos também, né, isentar a indústria nacional até $50. Aí está todo mundo no mesmo jogo. Não pode
é ter uma regra para quem produz e emprega no país e uma regra para quem traz de fora. A regra tem que ser a mesma. Se não vamos cobrado até $50, por que não pegar toda a nossa indústria têxtil, toda a nossa indústria de confecção, toda a nossa indústria de brinquedos, de tudo isso, de sapatos, de tênis, e não isentar? Vamos isentar até $50. Eu acho que é perfeito. Todo mundo isentado até $50. Produtos até $50 estão isentos de imposto. Ótimo. Nós teremos uma concorrência leal. O que não pode é ter a concorrência desleal. Eu não sou contra, nem estou pedindo imposto. Pelo contrário, eu quero que o exemplo que a China está dando, o Brasil adote. Proteja o nosso emprego, da mesma forma estão protegendo o emprego lá na China. Então, desonera até $50 na China e desonera até $50 no Brasil. Esse que nós defendemos. Queria só sair um pouco de reforma tributária para abordar um outro assunto que eu sei que o senhor também acompanha bastante, que é a transição energética, energia e tal. O presidente Lula falou essa semana que a ideia do governo é apostar em energia limpa. Isso estaria dentro do PAC. O PAC 3, que é prometido desde o início do ano, já foi adiado 4 vezes. Bom, o que eu queria perguntar para o senhor é quais são os gargalos hoje para essa infraestrutura energética, porque a gente tem um PAC que, por um lado, não sai e se diz que é por falta de caixa, falta de dinheiro, mas também tem essa questão do governo, não, vamos investir em energia limpa. E como? Quais são os gargalos hoje desse universo? Olha, na energia limpa, nós temos duas energias que são tranquilamente, estão aí cada vez aumentando mais, que é a eólica e a fotovoltaica. Essa iniciativa privada está tocando de caixa, está aumentando, né, de uma maneira exponencial. O governo precisa só ajudar isso, principalmente na eólica, que são fazendas maiores. Né? A energia fotovoltaica ela pode ser feita, inclusive, dentro da própria casa, do prédio, da empresa. Então, isso já está consolidado, está crescendo. Só que ainda é muito pequeno em comparação, por exemplo, às nossas hidrelétricas. Eu posso falar isso bem porque as duas maiores hidrelétricas genuinamente brasileiras são no meu estado do Pará. Né? Aí você vai entrar, quais são os entraves? Você, hoje em dia, não consegue fazer uma hidrelétrica, mais na Amazônia, principalmente, pelos problemas ambientais. Você não consegue. Infelizmente, quem fez e não vai fazer mais. Né? Você vê que para perfurar um poço de petróleo, experimentar um poço para entender se tem petróleo na costa do Amapá, nós estamos aí há 3, 4 meses, a Petrobras está para desistir disso, porque nós não temos a licença ambiental para fazer um poço de exploração. Né? Num lugar, para você entender, a Guiana, ali do lado do Amapá, vai ser o PIB per capita mais alto do mundo este ano. Per capita mais alto do mundo, por causa do petróleo. Então, bem do lado, nós temos a possibilidade de trazer uma fonte de riqueza para a nossa região que é pobre, né? E nós estamos com problema de meio ambiente. Então, nós, quando na Amazônia, queremos a preservação da Amazônia. Agora, nós temos 27 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, e enquanto nós estamos aí com você discutindo 5G, aqui nós estamos procurando 1G, precisa subir em árvore ainda em alguns municípios na Amazônia para encontrar 1G, pelo menos, para conseguir se comunicar com o mundo. Não temos saúde, não temos educação de qualidade. Então, como é que nós vamos fazer isso se nós não tivermos, aproveitarmos pelo menos as riquezas que nós temos na nossa região? Então, esses são os impasses. O outro é o governo tirar qualquer tipo de burocracia para as empresas que estão trabalhando nas outras formas de energia. Acho que o Brasil é um modelo no mundo já de energia limpa. Né? Nós estamos falando agora do governo financiar um gasoduto na Argentina, e nós estamos reinjetando 47%, 49% do nosso gás no pré-sal. Então, por que eu não financio um gasoduto para trazer um gás que está sendo reinjetado? Um gás natural, e não é poluidor. Então, acho que são modos de entender o Brasil que nós precisamos fazer. Acho que a nossa tecnologia é suficiente para isso. O Brasil tem um caminho mais reto, mais claro nisso no mundo. Nós precisamos incentivar a quem está fazendo isso de maneira correta. O senhor falou agora há pouco da questão da exploração de petróleo na Amazônia, que é aquela discussão da Foz da Bacia, não é isso? Como é que está essa discussão hoje? Avançou? Segue ainda em queda de braço? Estagnada entre o Ministério de Minas e Energia, que quer a exploração é a Petrobras, e o meio ambiente, que pede mais estudos. E lembrando a vocês, nós não estamos pedindo a exploração. O que a Petrobras está pedindo é perfurar um poço num navio sonda
para identificar a viscosidade do óleo, para identificar a pressão do óleo lá embaixo, para ver se há condições de viabilidade da exploração. Se isso é aprovado, no mínimo 3 anos de estudos e para se começar uma produção, que você poderia pedir qualquer outro tipo de dano ambiental que possa ser preservação de qualquer possível acidente. Vamos lembrar, é a mesma Petrobras que está na Bacia de Campos, que tá em toda a foz lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, pode sujar a praia do Rio de Janeiro, mas não pode sujar a praia, ou não pode jogar o mangue da Amazônia. E mais um detalhe, nós estamos falando da foz do Rio Amazonas, o rio com o maior volume de água do mundo. Se você tiver algum tipo de vazamento pequeno que seja, a lógica nos diz que esse vazamento não vem para a costa. Pelo contrário, as águas do rio vão empurrar isso para fora. Então, eu não vejo nenhum motivo para essa queda de braço. Tá? Eu acho que tem umas idiotices. E falou na Amazônia, não pode derrubar uma árvore, nós temos que ficar aqui, né, comendo peixe, que é muito bom o peixe daqui, tomando nosso açaí, que é maravilhoso, mas nós precisamos ser um cidadão como qualquer um. Nós temos o mesmo direito de quem mora na Vida Paulista. Perfeito, deputado. Só uma coisa, já que a gente está falando de meio ambiente, também queria ouvir a opinião do senhor em relação à COP30. O Pará vai sediar esse evento. A gente falou aqui o senhor defendendo justamente essa parte da exploração, e é um assunto muito delicado, porque envolve uma série de acordos internacionais, mas a gente tem o evento da COP30 no Pará. Como é que está a preparação do Estado e como é que o senhor vê a chegada desse evento no Estado, dentro do atual governo? Duas coisas. Eu acho que um evento desse tamanho, nós temos que preparar para receber. Vamos ter problema aqui com leitos, vamos ter problema aqui de estrutura para receber um evento desse tamanho, mas é bom que o governo possa fazer esse investimento para cá. E acho bom que a gente possa desnudar isso. Né? Volto a falar, nós somos 27 milhões de brasileiros que moramos na Amazônia, com a nossa cidade, cerca de 95% delas na beira do rio, com 3% de esgoto tratado. 3%. Então, estamos falando de 27 milhões de pessoas que jogam seus detritos todos dentro do rio da Amazônia. E ninguém fala que isso polui. Todo mundo acha simples, todo mundo acha natural. Eu não vejo na Noruega, não vejo a Alemanha trabalhar nisso e injetar recursos aqui para que a gente possa despoluir os nossos rios do que nós, seres humanos, o que está lá na ponta, nós nas grandes cidades estamos fazendo com os nossos rios. Porque 3% de esgoto tratado é o menor índice do Brasil que está na nossa Amazônia. Então, aqueles que gostam da Amazônia, que querem preservar a Amazônia, nos ajudem. E talvez essa COP tendo aqui, se a gente souber aproveitar, se a gente não quiser apenas vender a floresta como algo intocável, né, que a gente possa vender a floresta como algo economicamente viável, sem a destruição. Você pode ter a extração de madeira de modo conservando a floresta, você pode ter exploração do garimpo de modo sustentável. Nós temos exemplos aqui. Só para você ter um exemplo, a mineração e o meio ambiente, eles não são antagônicos. A área mais preservada no estado do Pará hoje de floresta é a floresta do Carajás, protegida por uma mineradora, do qual eu tenho muitos problemas. Acho que a Vale tem diversos problemas, mas tem esse exemplo de que a área mais preservada que nós temos hoje na natureza do nosso Pará está sob a proteção de uma mineradora. Parece que é algo antagônico, e não é. Nós temos tecnologia, temos capacidade, basta que a gente tenha esse entendimento, que nós precisamos preservar a Amazônia, mas precisamos também que o homem da Amazônia possa ter o direito de ter uma vida digna. Ok, deputado. Só para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver com nenhum dos temas polêmicos que a gente falou hoje. Tem que ser polêmico, é melhor polêmico. Que é o seguinte, mais uma pessoa perguntou aqui, o senhor é filho de Jarbas Passarinho, é sobrinho, não é? Sou sobrinho. De Jarbas Passarinho. Foi um grande brasileiro, foi uma pessoa que me orgulha muito, entrei na política por causa dele, espero manter e honrar o nome dele até sair da política com homem sério, honesto, sem ter se envolvido nunca em nenhum ato de corrupção, nenhum processo. Graças a Deus eu estou com 36 anos na política, nunca me envolvi em nenhum processo, nunca fui processado na minha vida, pelo exemplo que eu teve do meu tio Jarbas Passarinho e de outros parentes nossos. Perfeito. Bom, deputado, obrigada pela participação novamente. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, tanto reforma
quanto à COP30 e quanto a essa discussão sobre a foz do Amazonas, a exploração de petróleo lá, tendo novidades, o espaço está aberto, viu? E vamos trabalhar muito na desoneração da folha de pagamento. Acho que essa é a saída para o Brasil, é a saída do emprego, é a saída de minorar os danos da reforma, e isso nós vamos perseguir através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.